Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a, a questão da fissão nuclear, tá? Em particular sobre a fissão do hélio 3, que é base aqui daquele livro de ficção que eu escrevi, esse que está aparecendo aí na tela, né? E ele é o pano de fundo para toda a revolução energética da Terra. Bom, agora vamos passar da ficção à realidade, né? Primeiro vamos conversar rapidamente entre a diferença entre fissão nuclear e fusão nuclear. Então, hoje, todas as nossas usinas nucleares, elas são à base de fissão nuclear, que é aquilo que gerou a bomba atômica, etc. O que é a fissão nuclear? A fissão nuclear ocorre quando nêutrons bombardeiam núcleos instáveis que dividem o átomo, geram mais nêutrons que bombardeiam outros núcleos e assim por diante, gerando uma reação em cadeia que se autossustenta. Tá? Essa reação ela é altamente liberadora de energia, altamente exotérmica e usada então para esquentar a água, né, na usina nuclear, que você já viu, né? Aquela parte enorme que caracteriza a usina nuclear, que é a torre de resfriamento. Aquilo lá é para condensar o vapor de água, né? Para voltar a ser aquecido lá no reator e tocar uma turbina a vapor. Mas esse não é o nome subjetivo. O nome subjetivo é falar da fusão nuclear. Então, o que é a fusão nuclear? A fusão nuclear é quando dois átomos se fundem num terceiro. Tá? Então, vamos lá. Para que eu tenha fusão de núcleos, eu tenho que ter uma altíssima energia, né? Por que eu preciso de uma altíssima energia? Porque os átomos no seu núcleo, eles são carregados positivamente, né? Com os prótons. Então, para eu ultrapassar essa repulsão eletrostática, lembra que carga positiva repele carga positiva. Então, para eu conseguir vencer essa chamada barreira coulombica, até o ponto em que a força nuclear forte atrai os núcleos, eu preciso de muita energia. E também, por outro lado, eu não posso ter núcleos muito densos, senão as quantidades de energia seriam absurdas, né? E por isso que essa busca pela fusão vai se limitar apenas, no nosso caso aqui, a átomos de dimensões pequenas, como o hidrogênio e o hélio, e seus isótopos, tá certo? Dentro de uma estrela, onde eu tenho uma quantidades inimagináveis de massa que se compactam, né? Os núcleos acabam se fundindo, porque eles não se sustentam, ou seja, a massa é tão grande, que ela esmaga a própria repulsão eletrostática e os núcleos se fundem, como acontece no Sol e em outras estrelas. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas a gente pode discutir essa geração de outros átomos no núcleo de estrelas. Não é o nosso caso aqui, não é o foco. Então vamos para o foco em que eu não tenho estrela, vou ter que fazer um reator. Então no meu reator só vai dar para usar o hidrogênio e seus isótopos, principalmente, que são o deutério. O que é o deutério? Vamos lembrar, o hidrogênio é um átomo que tem um próton e um elétron. Se eu puser mais um nêutron, então ele fica um átomo mais pesado. Então, no núcleo vai ter um próton e um nêutron. Esse é o deutério. Se eu puser dois nêutrons, eu vou ter o trítio, tá? Que tem, então, no seu núcleo um próton e dois nêutrons. E, além dessas espécies, né, a gente pode também, eventualmente, como a gente vai conversar aqui, utilizar os isótopos do hélio, né, que são o hélio 3, que é um átomo de hélio que tem dois prótons mais um nêutron, o hélio 4, que é um átomo de hélio que tem dois prótons e dois nêutrons. Ocorre que
como a gente discutiu aqui há pouco, né? Para efetivamente conseguir fazer essas reações, eu preciso de altíssimas energias, da ordem de centenas de milhões de graus. Olha a ordem de grandeza, centenas de milhões de graus. Tá? Como é que eu vou conseguir uma temperatura tão alta? Tá? Essa é a discussão desse vídeo. Tá? Então, o reator, vamos dizer assim, convencional de fissão nuclear, que é o que está sendo testado e que é o que vem sendo estudado até hoje, né? É o reator em que eu combino átomos de deutério e trítio, tá? Que é essa reação que está aparecendo aí na tela, tá ok? Que é a reação menos energética conhecida, que requer menos energia. Observa que essa reação gera nêutrons, tá? Como subproduto da reação gera o nêutron. O nêutron gerado é altamente energético e causa danos absurdos à saúde. É a famosa radiação. Então, se um nêutron te bombardear, ele vai destruir o seu DNA, tá? Se você sofrer um bombardeio de nêutrons com essa energia, você vai virar uma geleia por dentro, tá? Então, essas reações que geram nêutrons são chamadas reações neutrônicas e emitem, então, partículas, né, no caso o nêutron, que são extremamente danosas às espécies biológicas, como os seres humanos. Então, de vez em quando eu ouço umas coisas, porque reator de fusão não gera radiação. Não é bem assim, tá? Então, esse reator comum de fusão nuclear, o que a gente ainda tem como tecnologia em desenvolvimento, tá? Vai combinar esses átomos, eles vão ser acelerados a altíssimas velocidades, tá? Da ordem de centenas de quilômetros por segundo, ó, centenas de quilômetros por segundo, tá? Essas acelerações vão gerar altas temperaturas que vão propiciar, então, essa fusão nuclear. Ocorre que você gasta muita energia para chegar nesse ponto. Tá? E quando você chegar nesse limite em que eu mais gero do que gasto, você ultrapassa o chamado limite ou critério de Lawson. Tá? Enquanto você está mais gastando do que gerando, você tem um Lawson negativo, zera quando empata e fica positivo quando gera energia. Tá? Então, esse é o nosso reator. O que acontece então? Esses nêutrons altamente energéticos eles vão ser capturados por uma parede, normalmente de berílio, e esses impactos geram altas energias. Essas energias são capturadas, por exemplo, igual na usina de fusão, tá? Essa energia aquece água, tá certo? Essa água vira vapor e que toca uma turbina e gera um ciclo. Tem outras possibilidades, eu posso utilizar esse calor absurdo aí para utilizar sal fundido e etc. Tem outras propostas, mas o importante do reator é essa geração de nêutrons, captura dos nêutrons, ok? Muito bem. Bom, e onde que entra o hélio 3 nessa história toda? Tá? É possível, como eu estou mostrando aí as reações, eu ter outros tipos de reação. Posso ter reação deutério-deutério, posso ter reação deutério-hélio, que é uma das possibilidades, e até de hélio-hélio. Tá? Bom, mas o problema é onde tem hélio 3 na Terra? A resposta é não tem. Tá? Tem muito pouco. O hélio 3 disponível no planeta Terra
é do chamado decaimento beta. O que é o decaimento beta? Né? No caso, decaimento beta do trítio. O decaimento beta é quando você emite o átomo é instável, né? No caso, o trítio uma espécie instável, radioativa, né? Então, ela vai emitir uma partícula beta negativa, que no caso seria um elétron, tá? E um antineutrino. Isso é chamado de decaimento beta negativo. Então, olha só, o que aconteceu? Eu transformei aquele próton do trítio em nêutron, tá? Aquele nêutron do trítio em próton. Agora eu tenho um Hélio-3, que tem 2 prótons e um nêutron. Então, transformei uma espécie que tinha um próton e 2 nêutrons para outra espécie que tem 2 prótons e um nêutron. Esse é o decaimento beta, tá? O problema é que tem muito pouco trítio também. Basicamente, onde você acha trítio? Você acha trítio onde tem produção de produtos radioativos, por exemplo, em ogivas nucleares. No decaimento de 12 anos e meio aproximadamente gera o hélio-3. Então, a quantidade de hélio-3 disponível na Terra é muito, muito pequena. E por isso que o hélio-3 mais ou menos é descartado em fusão nuclear nas condições atuais. Porém, os chamados ventos solares, o que é o vento solar? O vento solar são as radiações emitidas pelo Sol que carregam partículas, né? Carregam átomos e partículas subatômicas, né? Esses ventos solares, eles bombardeiam todo o sistema solar, inclusive a Terra. Ué, mas por que não tem, então, hélio-3 na Terra? Porque, felizmente, nós temos a magnetosfera, esse campo magnético, né? O núcleo da Terra, ele é basicamente ferro fundido girando gera um campo magnético, esse campo magnético ele protege a Terra dessas radiações solares, desses ventos solares, impedindo que essas partículas cheguem. As partículas são repelidas magneticamente pelo campo magnético da Terra. E graças a Deus, se não fosse assim, não estaríamos vivos aqui, porque não haveria espécies biológicas que sobreviveriam a esse bombardeio dos ventos solares, dessa radiação solar. Tá? Agora, outros corpos celestes, como a Lua, por exemplo, não tem magnetosfera. Tá? Então, a Lua é bombardeada há bilhões de anos pelo Sol. Então, esse hélio-3 está lá misturado com o material do solo lunar, chamado de rigolito. Né? Então, estima-se que tem toneladas e toneladas e toneladas de hélio-3 na Lua. Então, tem um livro aí, esse que está aparecendo aí, do Robert Zubrin, The Case for Space, onde ele descreve, então, a possibilidade de utilização do hélio-3 do sistema solar. Ele estima aí, no livro dele, que tenha energia em forma de hélio-3 na Lua suficiente para abastecer a Terra nos próximos 100 anos, contando com o crescimento da demanda de energia. Na energia, se mantivesse a energia atual, teria para 1000 anos. No gasto energético atual, a quantidade de hélio-3 que tem na Lua supriria toda a energia da Terra por 1000 anos. E se você olhar no resto do sistema solar, a quantidade de hélio-3 é infinita, praticamente. Teria por dezenas de milhares de anos sobrando energia. Tá? Bom, isso no papel é bem bacana, porém, temos alguns problemas. Tá? Mas a gente vai deixar para falar os problemas um pouco mais à frente. Então, qual é a ideia básica aqui desse reator?
eu iria à Lua, conseguiria minerar o hélio 3 do rigolito, tá? O hélio 3, ele teoricamente se desprende do rigolito a uma temperatura de 600 graus, o que não é uma coisa tão difícil de conseguir, tem várias propostas aí na literatura e tal, aproveitando a própria energia do Sol na Lua para atingir essa temperatura, tá certo? E esse hélio 3 seria transportado para a Terra em foguetes, por exemplo, né, em cargueiros espaciais. E na Terra, ele se utilizaria um reator onde eu reajo o hélio 3 com deutério. O deutério é abundante na Terra. Tá? Tem uma quantidade significativa de deutério na água do mar, tá certo? E é relativamente fácil de separar o deutério da água. Aí eu chego num ponto que, ó, deutério não é radioativo, é uma espécie estável. Você bebe deutério todo dia quando você bebe água. O hélio 3 também é estável, não é radioativo, não emite nêutron, não emite radiação, não emite nada. Tá? Então tem duas espécies seguras. Quando reage, né, a reação não gera nêutron, a reação deutério-hélio 3 não gera nêutron, é chamado de aneutrônica. Não gera nêutron e, portanto, não teria, teoricamente, esse problema aí da radiação residual de hélio. Bom, e o negócio fica um pouco mais interessante, né? Porque a reação ela gera próton. Tá? Então, teoricamente, né, como é que funcionaria um reator hélio 3 deutério? O reator funcionaria da seguinte forma: você aceleraria em campos magnéticos fortíssimos, né, o hélio e o deutério, até que eles atingissem velocidade de centenas de quilômetros por segundo, temperaturas dessa ordem aí de centenas de milhões de graus, os átomos se fundiriam, produziriam próton. Tá? Esse próton gerado, né, ele, como ele está no campo magnético, né, ele estaria rotacionando, né? Uma carga rotacionando no campo magnético, ela inverte o campo. Então ele passaria a gerar energia. Então, a partir desses pulsos de reação, os prótons liberados passariam a gerar energia. Eles reverteriam esses campos magnéticos e passariam a ser uma geração direta de energia elétrica. Então não teria que capturar, então tudo teoria, tá? Não teria que capturar nêutron nem nada, nem energia residual, e ele diretamente produziria energia para você. Então é um sonho. Só que tem uns problemas nesse sonho. Um primeiro problema é que nessa quantidade de energia que a gente está falando, o deutério não quer só reagir com o hélio, ele acaba querendo reagir entre ele. E o deutério, reagindo com o deutério, gera nêutron. Então, aquele nosso sonho do reator neutrônico foi pro ar. Isso é um grande problema. Né? Então, o nosso reator produziria nêutrons, esses nêutrons eles não vão produzir energia direta, porque eles não têm carga, né? Eles teriam que ser capturados, seria uma energia residual, uma energia térmica residual, que teria que ser capturada, igual a fissão normal de deutério e trítio. E aí você tem o primeiro problema. O segundo problema é que a carga, né, elétrica, o próton, ao rotacionar e gerar o seu campo, inverter o campo magnético ao qual ele está submetido e gerar energia elétrica, ele tem um problema, ele gera radiação. É o chamado Bremsstrahlung. O que raio é esse palavrão aí, Bremsstrahlung? Isso aí é um negócio chamado radiação de frenagem. O Bremen é frenagem, Strahlung é radiação. Quando uma carga altamente energética ela está em parafuso, né?
sendo emitida em parafuso, ela é desacelerar, ela gera radiação e essa radiação desacelera o, a carga, né? Seja lá o elétron, seja o próton. Tá? Ele é desacelerado por esse fenômeno. E essa radiação é térmica. Então não dá para converter 100% da energia do próton de volta em campo magnético. Eu vou gerar energia residual. Tem algumas formas de resolver esse problema? Talvez tenha. Por exemplo, diluir, né? Diluir bastante o deutério em hélio, por muito mais hélio 3 do que deutério, então a reação preferencial seria a do deutério com hélio. Porém, ninguém sabe como isso se processa porque ninguém fez. Quanto seria esse excesso, ninguém sabe. Previsão teórica, muito complicada. Tem como mudar o Bremen-Strahlung? Não tem. Radiação de frenagem, até hoje, não tem uma solução. Então, temos muitos problemas até que se chegue a um reator de fusão de hélio possível. A outra possibilidade é eu quero fugir totalmente do deutério, usar a reação hélio 3 hélio 3, que também é uma reação possível. O problema é que eu vou necessitar de muito mais energia para iniciar a reação, porque o L3 é mais pesado, né? É mais complicado. Ele já tem 2 prótons, é bem mais complicado fundir L3 com L3. É impossível? Teoricamente não. É mais difícil. Eu vou ter que aumentar muito a quantidade de energia inicial. Então, provavelmente aquele critério de Lawson vai ser bem mais complicado de atingir do que com o deutério-trítio. No campo da teoria, o hélio 3 vai suprir a energia da humanidade pelos próximos milhares de anos, mas ainda tem muito para desenvolver. E para entender e para chegar nesse ponto, a gente precisa estudar melhor o reator de fusão de deutério-trítio. Por isso tem, né, um acordo internacional aí, o ITER, o International Thermonuclear Experimental Reactor, né, que é assinado por vários países, todos esses que estão aí, ó, Estados Unidos, China, Rússia, Índia e toda a União Europeia. Japão. Brasil assina não. Olha que legal. Brasil de novo perdendo o bonde da história. Então veja que os BRICS, todos os BRICS, aí eles assinam, todos exceto o B do Brasil. China assina, Rússia assina, Índia assina. Agora vamos lá. Tá bom, não vou comparar Brasil nem com China nem com Rússia. Mas você acha mesmo que tem mais gente pobre no Brasil ou na Índia? Onde é que você acha que tem mais pobre? No Brasil ou na Índia? E por que a Índia assina? Por que a Índia tem lançamento de foguete próprio, lançamento de satélite próprio, bomba atômica, se mete em fusão nuclear e o Brasil não tem nada disso? E qual é a desculpa? Que a população é pobre. Então, a população da Índia é o quê? Então, assim, os países eles têm que ter uma coisa chamada meta e visão, coisa que, infelizmente, o nosso país não tem. Não tem meta, não tem visão. Entra governo, sai governo, não tem meta, não tem visão. Os governantes não sabem onde eles querem chegar. É uma acomodação irritante de que o país é o país do agronegócio e dos commodities. Isso é irritante. Né? A gente tem que mudar esse negócio. Um país que tem reservas de quase tudo que é necessário para se desenvolver. Não é uma economia pequena. Está sempre brigando entre a 11ª, 12ª, nona economia do mundo. Por que o Brasil é pior que a Índia? Não é pior. Por que o Brasil é pior que a Rússia? Por que é pior que a China? Não é pior. Falta estratégia. Falta visão. Falta gente que sabe o que está fazendo. Tem que parar com esse negócio de política de rasa de quinta categoria.
onde só se enxerga o que vai se ganhar nos próximos 4 anos, encher o seu bolsinho e ficar com politicagem de quinta categoria. Não vou nem citar nada aqui, porque é absurdo. É ridículo essa dicotomia esquerda-direita. São coisas absurdas e ridículas. O nível de discussão política no Brasil é ridículo. Né? Enfim, hoje o país está se ocupando se o presidente Bolsonaro vai ser é possível se reeleger ou não, se ele vai perder a elegibilidade. Cara, e daí? Que se dane! Tô nem aí, nem um pouquinho preocupado. A gente tem que parar com isso. O país se ocupa demais com coisas pequenas. Eu sempre falo isso aqui. O país se ocupa demais com coisas muito pequenas, enquanto as grandes estão passando. Não adianta eu ter um país de baixa educação, tem que melhorar a educação. Não adianta eu ter um país com boa educação sem perspectiva. Não adianta dar diploma para a pessoa ter subemprego. Isso não resolve nada. O país precisa ter meta, precisa ter objetivo, independente se tem pobre ou se não tem pobre. Se tem pobre hoje, não tem objetivo, vou ter pobre sempre. Se tem pobre hoje, eu tenho objetivo, eu invisto certo, pode ser que daqui a alguns anos, talvez muitos, não tenha mais pobreza, porque eu consigo erradicar a pobreza de uma maneira consistente, educando a população, dando oportunidade, dando emprego decente, tendo meios de sustentação, não sendo simplesmente um país onde se emprega uma quantidade muito pequena de população com altos salários e um exército gigantesco de pessoas de baixos salários. Isso não serve para o Brasil. Não serve para país nenhum. Os países que têm altos índices de desenvolvimento econômico não têm estratificação social como o Brasil tem. Eu não sei como é que a Índia está pensando nos próximos 100 anos, mas ela, e com as limitações que a Índia tem, que são muito, muito maiores que a do Brasil, e N problemas, aquilo não é nenhuma maravilha, pelo contrário. Mesmo assim, você vê que o país se compromete a está na vanguarda do desenvolvimento científico. Bom, esse é o recado. Espero que vocês tenham gostado, aprendido mais um pouco, né? E até o próximo vídeo. Valeu!